Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Corpo que Cuida, por doutora Angélica Carvalho. Esse podcast surgiu como um sonho durante a gestação de compartilhar esse momento com vocês e trazer informação com qualidade e acolhimento. Hoje, nosso papo é sobre nutrição, acolhimento e propósito. Temas que atravessam toda a jornada de quem deseja engravidar. Vamos conversar sobre o papel da nutrição desde o sonho de engravidar, passando pelos desafios da gestação e os cuidados no puerpério. Porque comer bem não é apenas seguir uma dieta. É sinal de amor, de cuidado, que a gente precisa ter com o nosso corpo e com quem a gente está gerando. E para essa conversa tão especial, eu convidei a Lucília, que é mãe de duas princesas, a Maria Luísa e a Marina, e é nutricionista, especialista em saúde da mulher. Lucília, é uma alegria ter você aqui comigo nesse momento que a gente grava o primeiro episódio desse podcast, que foi produzido com muito carinho. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra participar do primeiro episódio e falando de um assunto, de um tema tão importante, tão relevante, que é da fertilidade, a gestação e ao pós-parto. Para quem não me conhece, a minha história começou dentro dessa área, depois de algumas perdas. Eu tive perdas gestacionais e apesar de já ser nutricionista, eu comecei a perceber uma necessidade de estudar, de entender, de aprofundar para trazer o meu sonho à minha vida real. E aí foi assim que eu comecei a estudar essa área e durante 1 ano e meio, antes de me preparar para minha primeira filha, eu estudei e me dediquei. E foi daí que começou essa parte do estudo da fertilidade, de como preparar o corpo. E a partir daí, desde então, há mais ou menos 10 anos atrás, eu nunca mais larguei. Então, até hoje é o que eu amo fazer e realmente é um prazer, uma honra. Eu espero que vocês gostem. Para o nosso episódio, eu dividi em 3 blocos. Então, nós vamos falar um pouco sobre o período pré-gestacional, sobre o período da gestação e vamos trazer ao final, no terceiro bloco, um pouco sobre o puerpério e alguns cuidados que a mãe também precisa ter nesse período. Para muitas mulheres, o desejo de engravidar marca o início de uma nova relação com o corpo. Então, este bloco, vamos conversar sobre como a alimentação pode ser aliada na preparação para a gestação, tanto em mulheres saudáveis como em mulheres que enfrentam desafios com a fertilidade. Então, vamos lá, começar esse bate-papo. Lucília, por que essa fase, de pré-gestação merece tanta atenção no quesito da alimentação? Bom, o que é importante a gente entender? Quando a mulher quer engravidar, ela precisa ter o terreno fértil. Então, a gente tem que entender que esse bebê que vai ser gerado lá, ele começa a ser formado, na verdade, muito antes, muitos meses antes. Então, tudo isso inicia a partir de um folículo. E esse folículo precisa ser bem nutrido. Então, diferente do que as pessoas imaginam, a nutrição, a alimentação, o estilo de vida, ele precisa ser formado antes. Idealmente, pelo menos 3 meses antes, para que essa mulher consiga ter um espessamento do endométrio adequado, para ela conseguir ter maior chance de sucesso na implantação, para ela ter um bebê mais saudável, porque esse folículo que vai dar origem ao óvulo, ele começa a ser nutrido muito antes. Então, quando essa mulher simplesmente libera para engravidar e não se prepara antes, às vezes diminui a chance de dar certo, diminuindo a chance de implantação, diminui a qualidade desse óvulo, também diminuindo a chance dessa gestação dar certo. Então, como eu sempre falo, se você quer um bebê saudável, você precisa ter um óvulo saudável. Então, isso começa a acontecer muito antes. Eu chego a brincar e dizer assim, se você sonha em ser mãe um dia, você já tem que começar a se preparar. Então, a preparação desse terreno biológico para a gestação é fundamental, não só para o sucesso da gestação, para que dê certo, mas também para a saúde da mãe e do bebê durante todo esse período que tem uma demanda nutricional tão alta. E hoje a gente tem visto muito esse movimento, das mulheres procurarem os profissionais corretos para essa preparação para engravidar. Isso antes, a mulher já chegava para a gente grávida, trazendo alguns problemas, Então hoje essa preocupação ela está existindo, é um movimento muito bacana porque vai trazer bons desfechos tanto para a mãe como para
o bebê. A gente fala, né, procurar 3 meses antes, mas o ideal é que esses hábitos sejam plantados desde sempre, Sim. né? Desde a infância, né? Quando a gente fala em hábitos, estilo de vida, são sementinhas que a gente vai plantando no decorrer da vida para colher lá na frente. Então, vai chegar um dia a gestação e é importante que a gente esteja preparado para esse momento. Exatamente. Eu acho que isso vem muito, não só dessa geração que está sendo formada, por um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que parece que a tendência da geração atual é buscar um pouco mais de saúde. Saúde hoje se tornou status, né? Então, você ter saúde é status. Mas também vem de um número muito maior de casos de infertilidade, Sim. dificuldade de engravidar, de complicações durante a gestação. Então, esses 2 pontos têm trazido as mulheres ao consultório um pouco mais cedo, né? Quisera eu que viessem realmente para preparar sempre. Mas, infelizmente, muitas vezes vem já com alguma dificuldade, né? Por conta do que a gente vem trazendo do passado, né? Isso. Eu brinco que na vida a gente carrega um prontuário e que esse prontuário tem todas as informações. Quando a gente quer engravidar, as pessoas acham que a gestação é uma função primordial do corpo, a fertilidade é primordial. E eu sempre falo, a fertilidade ela só vai acontecer se o seu corpo estiver em equilíbrio. Isso. Então, por isso que buscar muito tempo antes, melhorar os hábitos, melhorar a alimentação, buscar até a mente, corpo, né? Tá tudo mais saudável, faz tanta diferença. Então a gente tem que se preocupar com isso agora, porque quando a gente se preocupa com o nosso bebê, com o futuro do nosso bebê, a gente está se preocupando com o bebê e com os filhos desse bebê. Isso. Então, tudo isso é transgeracional. Então, realmente está tendo um movimento muito positivo e por isso que é tão importante a gente divulgar, falar e discutir bastante, né? É verdade. E ao mesmo tempo que esse movimento está acontecendo, a gente também vê as mulheres engravidando numa fase mais tarde da vida, né? Exato. Ao mesmo tempo que ela se preocupa em organizar a vida profissional, pessoal, ela tá deixando a maternidade também para um pouco mais lá na frente. E isso, né, a gente tem que lembrar que os óvulos estão ali, passando por esse período, né? E eles estão recebendo todos aqueles hábitos que aquela mulher vem fazendo durante essa vida. Então é muito importante isso, porque a idade, ela nunca vai deixar de ser um fator de risco, não é isso? Infelizmente, né? A gente gostaria que fosse diferente. Mas a mulher moderna, ela tende a adiar muito a gestação. Quando a gente fala de risco de subfertilidade, infertilidade, má qualidade, né, desses óvulos, o principal fator é a idade. Sim. E é a única coisa que a gente não pode remediar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Primeiro, tentar entender essa mulher que vai querer engravidar, se ela planeja para frente, como é que estão os meus hormônios? É importante fazer esse check-up antes de pensar em engravidar, porque às vezes ela só começa a ir atrás disso quando já não está dando certo. Então, se eu quero engravidar mais tardiamente, como é que está a minha reserva de folículos? Como é que estão os meus hormônios? Será que eu tenho um envelhecimento ovariano precoce? Então, essa parte de investigação, ela tem que acontecer cedo, principalmente se você deseja engravidar um pouco mais para frente. Se a gente pudesse citar um principal fator, é a idade. Então seria o principal se preocupar e acompanhar, né? Isso. Saber se realmente eu posso esperar ou se não, eu preciso me apressar um pouco mais. É verdade. E entrando um pouquinho na questão do peso, existe um peso ideal para engravidar? Qual, assim, na sua prática clínica, como você avalia essa parte da composição corporal para orientar, né, as suas pacientes? Bom, primeiro é importante dizer que não existe peso ideal. Na verdade, o que a gente fala quando a gente quer melhorar esses hábitos, melhorar a qualidade de vida, é a melhora da composição e desse terreno. Ou seja, os hormônios, né, a qualidade da nutrição, né, se essa mulher está se alimentando bem, se essa mulher não é sedentária. Então, isso importa muito mais do que especificamente o peso. A gente vê hoje várias mulheres com peso excelente, magras, às vezes, com ovários policísticos, endometriose, ou seja, o peso, ele não fala dos fatores hormonais. Na verdade, óbvio que se essa mulher tem obesidade, tem um sobrepeso, isso tende a ser um prejuízo. Mas é importante entender que tem que ser um pouco mais profunda essa investigação. E que não é porque a mulher tem peso adequado que ela tem um terreno bem preparado para a gestação. Esse ponto é importante. Mas é importante falar também que a obesidade interfere sim, tanto na qualidade dos folículos, como diminui sim a chance de engravidar. Então, se a gente pudesse falar que uma mulher que está em obesidade, em sobrepeso, e essa mulher tivesse que fazer alguma coisa, a gente orienta que perder ali de 5 a 10% do peso já seria mais do que suficiente
Mas mais do que o peso, seria preparar esses hormônios, se nutrir cada vez mais, melhorar o hábito para justamente preparar esses óvulos, esse endométrio e ter um corpo receptivo a esse embrião. Isso que é muito importante. Então, o peso, ele importa sim, mas não é só o peso. É muito mais de que peso, de que contexto de vida a gente está falando dessa mulher. Por isso que é muito importante nessa avaliação, né, pré-gestacional, né, a gente fazer uma avaliação bem global, tanto de composição corporal e também a repercussão dessa composição corporal, né, na parte metabólica e hormonal dessa mulher, né? Então, assim, essa avaliação, ela inclui tanto a avaliação clínica, mas também passa por avaliações, né, laboratoriais, Sim. de imagem. Então, é muito importante a gente associar esses dados para compreender a repercussão desse peso, né, se houver excesso, no caso, na repercussão metabólica e hormonal daquela mulher. Porque isso, né, sim, deve ser ajustado antes de engravidar, Exatamente. até de liberar para engravidar. Exatamente. Não é isso? E posso até falar mais. Às vezes as mulheres têm dificuldade, né? Que é importante entender. O que a gente considera infertilidade? É aquela mulher que tenta engravidar, né? Que se organiza, que namora no momento certo durante um ano e nesse um ano o positivo não vem. A cada mês a gente tem 25% de chance de engravidar. E aí, ao longo do ano, a gente chega por volta de 80% de chance. Então, se essa mulher se organizou, namorou ali no período de ovulação e nesse primeiro ano não engravidou, o que a gente sempre aconselha é ela não esperar mais. Ela ir atrás disso, porque muitas vezes a mulher vai deixando para frente, os anos vão passando, a mulher vai envelhecendo, aquele envelhecimento ovariano só piora, ou a qualidade, né, desses óvulos vão piorando, e aí a gente vai deixando essa gestação cada vez mais distante. Então, se você que está ouvindo a gente aí, já está tentando engravidar há um tempo, não está dando certo, procure ajuda, procure avaliação, faça acompanhamento, para entender o que realmente está acontecendo, porque senão isso estica demais e a gente recebe mulheres aí muitos anos perdidos que poderiam ter corrido atrás muito tempo antes, né? Então, falando um pouquinho sobre fertilidade, acho importante a gente comentar alguns hábitos e nutrientes que podem interferir diretamente, né, na fertilidade, na saúde dos óvulos, na ovulação e no processo de gestação. Na sua opinião, quais são os principais hábitos, né, que a gente pode desenvolver para esse período gestacional? Olha, é interessante demais essa pergunta, porque ela é muito repetida e as pessoas ficam achando que existe um alimento específico. E não há um alimento que vai fazer uma mulher ser mais fértil, mas o conjunto deles. Então, se eu puder citar alguns pontos, o primeiro é ter um corpo desinflamado. Isso é muito importante, porque aumenta a receptividade desse embrião. Então, para o meu corpo receber o embrião ele é como se fosse um corpo estranho. Então, o meu corpo ele tem que entender e interpretar que aquele embriãozinho não é um corpo estranho, Sim. que eu quero aquele embriãozinho ali, que eu quero que ele se desenvolva. Então, desinflamar é um ponto importante. E o que faria parte desse desinflamar? Eu posso citar como primordial a qualidade de sono. Então, o sono influencia diretamente, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a melatonina, que é um hormônio potentíssimo antioxidante, é muito importante tanto para os ovários quanto para a qualidade desse espermatozoide. Então, não só dormir, mas dormir em horário adequado, ter um sono adequado significa dizer que se você aí acorda de madrugada várias vezes, seja para fazer xixi, ou seja porque tem um sono muito leve, isso não está legal. Então, é durante o momento do sono onde a gente tem um restabelecer da nossa saúde hormonal. Tudo acontece durante o sono. Então, para mim, o sono é o primeiro pilar. Então, dormir no máximo até 22 horas, ter uma qualidade de sono ali de pelo menos 7, 8 horas por noite, né? Então, isso é fundamental. Depois disso, em relação à alimentação, o que a gente pode citar que é fundamental? Seria realmente ali fazer o consumo de pelo menos 3 frutas por dia, de forma variada, né? Principalmente para a gente ter um maior agregar de nutrientes. Então, 3 frutas por dia. Pelo menos 300 gramas de vegetais. Aquelas mulheres que têm um padrão mais ginoide, ou seja, mais gordura no quadril, ou que tem lipedema, tem sobrepeso, pensar muito no que a gente chama de vegetais crucíferos, que são aqueles vegetais que quando a gente coloca no vapor fica com um cheirinho ruim. Meu esposo fala que é de água sanitária. Exatamente. Então, esses vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, repolho, são muito importantes para essa mulher que precisa aí fazer o que a gente chama de metabolização do estrógeno. Isso é muito importante também. Além disso, fugir dos ultraprocessados, esses alimentos que são ricos em calorias
e pobres em nutrientes. Então, a alimentação mais limpa, a tal da alimentação de verdade, né? Isso. Incluir. E se for comer ali aquele carboidrato, tentar buscar os tubérculos, carboidratos mais integrais, é fundamental. E eu acho que para fechar assim com chave de ouro, atividade física. Eu brinco que a atividade física é como banho, deveria ser tomada todo dia. O corpo foi feito para se movimentar. Então, quando eu falo de uma mulher que tem diabetes, resistência insulínica, que tem sobrepeso, que tem obesidade, ou que não tem nada disso, mas quer melhorar a qualidade de vida e desinflamar, a atividade física é fundamental. Então, acho que se a gente pudesse resumir nesses 3 pilares, e para completar, na verdade, que entra aí como um plus, né, é o estresse. Isso. Então, tentar ter uma vida mais leve. A gente sabe hoje que as mulheres se dedicam muito ao mercado de trabalho, dormem muito tarde, acordam muito cedo, vivem muito estressadas, são multitarefas, né? Então, tentar ter uma vida mais leve, mais calma. Por isso que a atividade física se torna tão importante. Meditar, ter uma espiritualidade, né? Orar aí, a religião que tiver, isso tudo é fundamental para ter um corpo desinflamado e um corpo receptivo. Todos esses são alguns pilares, né, da medicina do estilo de vida e é um básico que precisa ser feito para que isso funcione. E é muito importante, eu vou resgatar um pouquinho o começo aqui da fala da Lucília sobre a melatonina, porque hoje está super em alta usar suplementos de melatonina. E assim, isso não adianta, tá? A gente precisa da melatonina natural, a melatonina fisiológica. E para ter essa melatonina, a gente precisa dormir. Como foi muito bem comentado, a gente precisa ter uma noite de sono reparadora, de 7 a 8 horas, sem interrupções, um sono de qualidade. Isso é muito importante. A gente não deve, então, substituir o que é fisiológico, o que é natural, pelo que é suplementar. Isso pode se estender também para os outros suplementos, né? Às vezes a gente recebe no consultório aquela paciente que chega com uma lista imensa de suplemento, e aí quando a gente vai conversar, ver como é a rotina daquela mulher, ver os hábitos, a gente percebe que o básico não está sendo feito. E o básico é mais importante do que o adicional, o suplementar. O suplemento é sim importante, né, quando ele é feito de maneira direcionada, personalizada, suplementar, mas ele tem que entrar em um segundo momento, não é isso? Na verdade, a suplementação ela não substitui uma boa alimentação, né? Não adianta nada. Muita gente pensa que tomando os polivitamínicos, né, que são essenciais, importantíssimos, quando utilizados de forma estratégica, sim, são muito importantes, mas não adianta, como bem falado, utilizar todos esses suplementos, né, ter aquela carga enorme e você não fazer o basicão. O básico ele é necessário para o sucesso. Então, o suplemento ele é uma adicional e nunca uma excelente suplementação vai substituir uma boa qualidade de vida. Então, se necessitar dessa suplementação, que seja uma suplementação estratégica para aquilo que você precisa, porque às vezes a mulher vai lá e diz: minha vizinha está tomando isso e deu certo engravidar, eu vou tomar. Não é assim que funciona, né? É preciso entender que cada qual tem sua individualidade e que justamente essa avaliação clínica, bioquímica, né, essa conversa para a gente entender onde está essa paciente, porque como ela trabalha, a forma como ela vive, às vezes a mulher vive separada do marido, vive brigando com a mãe, e tudo isso influencia na qualidade de vida e de saúde dessa mulher. Então, que essa suplementação seja estratégica para aquilo que você precisa. E não sair tomando aí o que o povo indica de qualquer jeito, porque às vezes isso faz atrapalhar, né? Muito mais do que ajuda. Um custo muito alto, sem ter o benefício que você deseja, né? Com certeza. Sobre suplementação, existem as suplementações padrões que toda mulher tem que fazer nesse período. E aí a gente sabe que isso precisa ser feito com uma certa antecedência para que, né, haja o desenvolvimento neurológico adequado do feto. E existem as suplementações que vão ser direcionadas para aquela mulher. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? O que é padrão, o que é para todo mundo e o que a gente pode, digamos assim, acrescentar de acordo com algum achado, né, de deficiências e quais são essas deficiências mais comuns? Sim. Na verdade, o mais falado de todos é o tal do ácido fólico, que é importante deixar claro que não tem mulheres que tenham necessidade maior, mulheres que tenham necessidade menor. Então, ficamos aí de 400 microgramas até 1 miligrama. Então, é importante entender que esse formato tem que ser
na forma de metilfolato, porque nem todo mundo tem a capacidade de trazer para a forma ativa esse nutriente, então isso é uma coisa que já tem crescido muito, né? Outro ponto importante aí com relação à desinflamação está relacionado ao uso do ômega 3 e aí a associação não só do DHA, como muita gente fala, né? Por conta do desenvolvimento cerebral do bebê, mas principalmente do EPA, porque hoje a gente vive um estilo de vida inflamado. Então, o formato do EPA ali, ele vem nessa desinflamação, da permeabilidade da membrana, para que consiga absorver esses nutrientes, então é fundamental ali esse ômega 3 também. E outra coisa que é fundamental, que não pode se esquecer, ferro e vitamina D. A vitamina D, inclusive em níveis muito baixos, né, que muitas vezes são ditos como normais, né, ela está relacionada à perda gestacional. Então, é uma coisa que a gente recebe de forma corriqueira. E a gente não pode determinar que uma perda gestacional foi por uma carência de vitamina D, mas a gente sabe que o peso dela é muito relevante. Além disso, pacientes que se encontram em estado de anemia, quando a mulher está em anemia, o corpo dela não está em equilíbrio, está em uma necessidade extrema, ela está doente. Então, dificilmente essa gestação vai para frente. Então, o ferro se faz muito importante. Por quê? A mulher menstrua todos os meses e todos os meses uma perda de ferro muito grande na menstruação. Então, a maior parte das mulheres, acho que deve ser comum aí no seu consultório também, elas chegam deficientes de ferro, mesmo que não estejam anêmicas. E esse bebê precisa desse ferro para receber oxigenação, para receber a nutrição adequada. Então, restabelecer esses estoques de ferro antes da gestação é fundamental. Então, avalie a sua ferritina, faça o acompanhamento, porque esses nutrientes são pilares para o início da gestação e favorecimento da implantação. E além disso, né, todos esses nutrientes, eles são consumidos, né, com uma velocidade bem maior durante a gestação. Essa é a importância de a gente ter esse estoque bem feito, porque eles vão ser consumidos de forma muito rápida. É super comum a gente observar quedas assim de vitaminas, de ferro, ferritina, no primeiro, no segundo trimestre da gestação. Então é importante estabelecer esses estoques antes de engravidar, para que você tenha toda essa base, né, de vitaminas, minerais, já bem formada para acolher aquela gestação que está por vir. E outro ponto super importante, que muitas vezes é pouco falado, a maior parte dos sintomas dentro da gestação, náuseas, cansaço, fadiga, queda de cabelo, respiração profunda, elas estão relacionadas a deficiências nutricionais, que muitas vezes não são vistas. Então, essas complicações, para que elas sejam prevenidas, precisa existir ali um trabalho prévio e um acompanhamento. Falando em suplementação estratégica, né, que a gente tinha citado, eu não tinha complementado, mas a suplementação estratégica, ela vem para casos específicos. Então, mulheres com endometriose, metabolização do estradiol, então existem suplementos para isso. Mulheres com ovários policísticos que têm resistência insulínica, a perda de peso, a melhora da acessibilidade à insulina, existem suplementos para isso. Ou mulheres com envelhecimento ovariano precoce, tentando melhorar aí essa capacidade antioxidante, né, da mulher, com nutrientes que têm essa capacidade antioxidante, como vitamina E, coenzima Q10, L-carnitina, várias outras coisas. Então, essas especificidades, elas precisam ser suplementadas de forma direcionada, para que essa mulher tenha o resultado esperado, e não utilizar suplementações genéricas, né? E lembrar, né, que tudo isso é complementar ao estilo de vida. Então, assim, lembrar que a mudança do estilo de vida, como nós já comentamos alguns pilares, também favorece a essa desinflamação, favorece toda essa receptividade do óvulo e da formação do embrião. Então, assim, não adianta a gente fazer a suplementação e não fazer a mudança, porque ela também é diretamente relacionada a essa questão de um corpo mais saudável, um corpo desinflamado. A própria SOP, que é uma das condições relacionadas à subfertilidade mais comum, né? Síndrome dos ovários policísticos. Muita gente acha que é uma alteração hormonal, mas na realidade ela está muito mais relacionada a uma resistência insulínica, um estilo de vida ruim, do que especificamente a alteração hormonal. A alteração hormonal, ela vem em consequência. Então, a própria endometriose também, a gente fala ali do aspecto imunológico. Então, todas essas doenças, a trombofilia, hoje em dia, que tem sido tão diagnosticada, a trombofilia adquirida, não mais só hereditária, tudo isso está ligado ao estilo de vida. Essas mulheres vêm desenvolvendo mais doenças por conta do estilo de vida ruim. Então, é importante não esquecer e frisar bastante. É a base, e não significa que a base seja uma coisa, um detalhe. Na verdade, é
o mais importante. Você só constrói um edifício se esse edifício tiver onde se firmar. Senão você constrói e ele cai. Ele vai cair. Então a base é muito importante. Complementando ainda, né, algumas outras comorbidades desse período, né, tem o hipotireoidismo, que é uma doença autoimune, está muito, assim, evidente no consultório e nessas pacientes também que são tentantes ou que já tiveram algumas perdas gestacionais e que é uma doença autoimune que está completamente relacionada também com o estilo de vida. Claro que tem os detalhes do hipotireoidismo, alguns detalhes hormonais que a gente precisa ajustar, mas o estilo de vida, ele contribui, ele pode ser gatilho, ele pode ser fator agravante, né, digamos assim, para uma manifestação dessa alteração hormonal. Então é muito importante a mulher que tem hipotireoidismo, né, que já tem resistência insulínica, que já tem um pré-diabetes, um diabetes, ela precisa ajustar todo esse terreno antes de gestar. Um ponto importante aí, falou muito sabiamente do hipotireoidismo, que realmente tem sido cada vez mais diagnosticado, pelo menos eu recebo muitas mulheres, né? Muita gente se confunde achando que a adequação do hormônio, né? Tô tomando hormônio é suficiente. Mas não. Quando a gente está falando de uma doença autoimune, você tem ali anticorpos, que são soldados do seu corpo, atacando o seu próprio corpo. Então, o soldado que deveria estar te defendendo, ele está te atacando. Então, às vezes, você já fez uma regulação hormonal, mas esses soldados continuam te atacando. Sim. Então, quando você tem ali, por exemplo, um anti-TPO muito alto, né? Mesmo com esse hormônio adequado, você continua sofrendo esse ataque. E esse ataque, ele não é específico da tireoide. Isso. Ele é do corpo inteiro. Do corpo todo. Então, é importante entender que, como o hipotireoidismo, o ovário policístico, todas as doenças citadas, elas são doenças, na verdade, que não são um órgão só que é afetado. Na verdade, todos os órgãos estão sendo mexidos ali. E muitas vezes essa mulher acha que está tudo bem e acaba tendo perdas gestacionais recorrentes ou até nem consegue chegar a um positivo. Eu acho que foi isso. Esse bloco foi maravilhoso. Então, a gente abordou um pouquinho do período pré-gestação, como essa mulher se preparar da melhor forma para esse momento tão especial da vida. Para concluir, assim, qual conselho você daria para as mulheres, né, que desejam engravidar, que estão aqui nos ouvindo? Qual é o conselho, assim, de ouro que ela não pode esquecer? Olha, o que eu poderia dizer é, para gerar um filho, para ter o nosso filho no colo, né? Nada se faz sacrifício. Então, por exemplo, muitas vezes as mulheres têm que deixar um hábito e sofrem muito por isso. E eu costumo dizer, os hábitos, eles são muito pequenos diante do objetivo de engravidar, de ter um bebê saudável. Então, tudo vale a pena a saúde do seu filho, né? Nada paga ter uma criança saudável no colo, ter uma gestação tranquila, não viver com medo. Então, se você está querendo engravidar, se você sonha em ser mãe, comece a mudança hoje. O seu corpo entende essa mudança. Comece hoje, mesmo que os resultados pareçam estar rastejando, que eu garanto que vai valer a pena. Aquele dia que você estava cansado e você foi treinar, aquele dia que disse, não, eu vou desligar a TV e vou dormir mais cedo. Tudo isso conta para a saúde do seu bebê. Então comece o quanto antes, que eu tenho certeza que vai valer a pena.